A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e estarei com você nesses 40 e poucos minutos aí no bate-papo bem legal, bem gostoso e bem inteligente com minha amiga psicóloga missionária Silvia Novatsky. Então fique conosco, você pode baixar nosso podcast e todos da Central Podcast pelo Spotify da Rádio Evangelizar ou pelo YouTube da Rádio Evangelizar. Então fique bem à vontade, tem vários podcasts lá para você se deliciar, né, com conteúdos de fato que possam engrandecer aí a sua vida. E compartilha também, a gente conta com você também nessa amizade aí e levar para frente todos esses conteúdos que de fato podem fazer muito bem para a sua vida, para a sua família e aqueles que você ama. Então, fica conosco e estamos iniciando mais um podcast. A paz de Jesus, minha querida. A paz, uma alegria. É bom estarmos juntos e juntas, né? A Ele a glória sempre. Sempre. E que a nossa amizade seja, que a nossa missão seja para Ele, para a glória dEle, que a nossa amizade, que aonde chegar, né? A nossa partilha de vida, possa tornar Jesus cada vez mais glorioso e a nossa vida mais santa e missionária. É verdade, Silvia. E agradeço a tua presença aqui. Nós já tivemos alguns podcasts, né, contigo. Iniciamos com a Silvia agora uma nova série. Tem alguns que a gente fez contigo. Você pode ver, meu irmão, minha irmã, e assistir, ouvir, né, pelo Spotify e pelo YouTube da Rádio Evangelizar. Agora a gente iniciou uma nova série com ela. Será uma série, se Deus quiser, de três quartas-feiras, né? De 3 conteúdos bem interessantes. Lembra qual foi o primeiro, Silvia? Lembra um pouquinho pra gente? A cura do trauma pelo amor, né? Então, aí a gente vai... Daí as nossas conversas como fluem, 40 Sim. minutos não é nada para Não é nós. nada para nós duas. Nós trabalhamos, lembra um pouquinho de João, né? Pedro, tu me amas, né? A gente você lembrou dessa passagem? Uhum. E de fato aí a cura mesmo dos traumas pelo amor, né? E como nesse final de semana passado aconteceu aqui em Curitiba o 12º Retiro Nacional, né? E o padre Reginaldo lança o livro, né? Alma Ferida, Alma Curada. Eu falei assim, que bonito, o padre Reginaldo está nos homenageando. Mostre lá para o povo de Deus. Nós vamos trabalhar esse livro, alguns temas aí, Sim. Um conteúdo maravilhoso. A Silvia sentiu no coração e eu adquiri esse livro no retiro mesmo, aí Silvia. Nós estamos... e aí o que quando... Eu estava acompanhei pela televisão mesmo, né? O retiro. Não pude participar lá ao vivo, mas estava ao vivo em casa. Com certeza. E aí, quando ele faz o lançamento do livro, eu falei assim, olha, vai adentrar o nosso podcast, porque a gente já havia começado a falar sobre isso. E é a tua linha, né, Silvia? E aí... Eu sei que você não gosta muito e só na linha da psicologia, mas é que a tua missão, enquanto missionária, e essa linha mais cura interior que Deus podemos dizer assim, te confiou, né? Então, a psicologia acaba vindo na tua vida e casaram os dois juntos muito bem. E aí que eu acho interessante, Dulce, porque às vezes as pessoas, eu vou retomar aqui, né, na imagem, né, com o livro, deixa eu achar aqui, isso. A importância das pessoas lerem livros físicos, né? Eu não sei se existe, né, o material do Padre Reginaldo já está em livro online, não sei, isso, sim, né? Não sim. sei essa. Mas o livro físico, ele é importante porque, assim, existe uma questão psicológica que é até o fato de você ler, né? Então, você está lendo um livro. Primeiro, você não tem esse ataque luminoso que um celular, uma tela tem aos nossos olhos. Porque Verdade. Isso cansa. É interessante, é tecnologia. Mas o próprio movimento dos olhos né, da esquerda para a direita, né, ele é um movimento terapêutico, a qual, né, eu já acompanhei alguns profissionais e quero fazer esse ano, com a graça de Deus,
uma pós-graduação na cura de traumas profundos e que se utiliza esta regulação emocional, né? Entre razão e emoção, e isso se dá pelo movimento dos olhos. Isso é outro podcast, outro dia depois quiser. Vamos esperar você fazer teu curso e vamos ir. O podcast está aqui justamente para isso. Ler o livro, gente, também faz parte do nosso enriquecimento, porque você vai dizendo, olha, que interessante isso aqui. O ler, o marcar, o escrever, né? Eu amo isso. Isso aqui tem a ver comigo, isso aqui é da minha família. Então, a nossa ideia hoje é justamente de falarmos sobre as questões dos traumas que acontecem nas famílias. Qual é o lugar que mais se pode ter trauma? É lógico que é dentro de casa, porque a nossa convivência é, né, desde que somos gerados, e aí as coisas vão se modificando, as coisas vão acontecendo. Ninguém nasce com um manual, né? Nenhum pai, nenhuma mãe tem um manual de como criar filhos educados, conscientes, glamurosos, inteligentes e obedientes. Não existe. Já digo assim, a gente aprende a ser mãe sendo mãe, né? Sim. Tá convivendo com os filhos. Eu não vim sendo mãe pronta. Aliás, não estou toda pronta ainda, mesmo que eles já estejam adultos. De repente, um liga e diz assim, ai, me dá um conselho, o que eu faço? Clim! Aí dá aquela coisa, espera um pouquinho, eu já te ligo. A gente não está pronto completamente Então, ainda. quando se trata de relacionamentos, é lógico que em algum momento nós vamos ter alguma memória ou uma situação traumática, alguma perda, mas dentro da nossa casa também é o lugar da ferida, mas é o lugar da cura. Então, assim, como Silvia, né? Então, dentro dessas realidades é preciso que a gente olhe a nossa história e diga assim, esses dias conversando com uma paciente, eu falei, você carrega nas suas costas um saco de 50 quilos, um saco de lixo de 50 quilos, de mágoas, de falta de perdão, e aí remete sempre ao passado, né? Sim. E que acaba gerando um processo depressivo. E ao mesmo tempo você carrega uma bigorna de uns 100 quilos na sua frente, que é o medo do futuro, uma ansiedade. E aí me veio essa imagem, né? Para que ela pudesse se visualizar de que as feridas, as mágoas que ela não cure, que ela constantemente está repetindo, é sinal de que precisa ser transformado, curado, liberto, deixa a pessoa partir. Aconteceu uma mágoa, aconteceu uma falta de perdão. Pode ser que aquilo que você traz como uma marca, até como um trauma, talvez aquela pessoa não tenha tido nem noção que a agressão que ela fez. E como que é, Silvia, por exemplo, vamos supor, você falou num passado, um presente e um futuro. E, de fato, a nossa vida é essa, né? Quando você tem um passado, e aí a gente pode falar até presente, né? Porque daqui a pouquinho, esse presente, amanhã já é passado. Mal resolvido. Eu não consigo projetar minha vida para o futuro, porque resolver é uma coisa meio estranha, a palavra resolver. Eu estou resolvida, ou dá também para dizer, eu já estou resolvida nisto, e vou partir agora para o próximo desafio. Às vezes são desafios que ficaram no passado, mas elas não me deixam arrancar o meu futuro, não me deixam decidir, não me deixam tomar uma decisão, e elas vão ficando no caminho. Quando eu vejo, eu estou com 50 e poucos anos e ainda não resolvi coisas dos meus 20, dos meus 16, 17, isso mesmo. Às vezes a palavra aí é o verbo, né? Resolver. Sim, pode ser transformar, pode ser redefinir, renomear, reorientar, buscar sentido, superar, curar. Por que não? Né? Porque, assim, quantas pessoas... Eu estava... hoje de manhã eu vim aqui para gravar um momento com Maria, fiquei na missa, daí na missa me vinha, né, algumas coisas, falei... Quantos santos tiveram uma vida maravilhosa, com um pai e com uma mãe maravilhosos e cresceram num lar santo, vamos dizer assim. Pega aí Santa Terezinha, né? Sim, Quem eram os pais de Santa Terezinha? Só olhar para a vida dela, tinha tudo, né? A Zélia né? e o Luiz Martin. Até que um dia, quem tiver oportunidade... Nós temos aí na sacristia, tem as relíquias deles, né? Nossa. Eu chego ali perto, às vezes, lógico, tem vidro, gente, né? Não tem como tocar, né? Não tem como tocar, mas eu fico olhando e falei assim, ai, meu Deus, pode ser um pedacinho do osso, um pedacinho da roupa, não sei o quê. Mas tiveram santos que tiveram uma vida difícil, até o próprio nosso amado Padre Pio, Puxa, né? Aqui, o pai dele tem que sair da Itália e ir para a América, e aí...
no final da vida, esse padre vai atender esse Na pai pobreza, né? e ver que esse pai havia traído a mãe, né? Então, assim, ficou um trauma na vida do Padre Pio? Não é que ficou um trauma. Mas, assim, nós temos que olhar que nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe são gente. Às vezes eu falo com algumas pessoas, eu falei assim, às vezes a gente só olha assim, ai, pai e mãe. Sim. Mas pai é homem e mãe é mulher, né? Então, e que podem errar também. E que podem errar e que pode. E se você tem alguma coisa, né, que lhe dói o coração? Então aqui vou pegar aqui, né, no sumário do livro que o padre Reginaldo escreveu, Sim, né? vamos lá. A cura do sentimento de abandono. Forte isso. É forte. Esses dias, a mãe escutando o programa das 10 horas que o Padre Reginaldo Experiência de Deus. Experiência de Deus. Uma mãe liga pedindo oração para o padre porque o filho pequeno não consegue ficar sozinho na escola ou no futebol porque ele se sente, né? O que pode ter acontecido com essa criança? Não sei, pode ter acontecido um trauma, às vezes a criança ficou perdida no mercado, na igreja, né? Pode a criança ser sensível. Mas se até hoje você se sente, né, que não foi amado o suficiente, não teve o amor do pai, o amor da mãe, tenta rever a história, tenta ver o que aconteceu. Geralmente ninguém dá o que não teve, né? Então, aí entra a palavra empatia. Se coloca no lugar desse pai, dessa mãe. Um grande amigo nosso, né, Padre Léo, apaixonante. Se você quer conhecer sobre família, lógico que ele já está na glória de Deus, né, mas um homem grande servo de Deus, né? Está no caminho da canonização. Ele falava assim, quem de nós, né, na verdade foi desejado? Nossos pais queriam ter a intimidade deles e muitos de nós viemos porque, né, uma relação entre um homem e uma mulher acaba gerando vida. Então, tem pessoas que se sentem assim, eu fui rejeitado. É diferente do abandono. Pode ser que tenha sido efetivamente um abandono, né? O pai e a mãe não puderam cuidar, deixaram na casa de alguém, abandonaram, às vezes, aos cuidados de um lar religioso, abandonaram na rua. Pode ter acontecido, gente. Mas mesmo assim, nós temos que ter um olhar maior. Se você está vivo, a vida pode ser redimensionada, né? Porque aí a gente vai encontrar situações, a gente entra um pouquinho, né? Às vezes, quanto em casamentos, e eu que trabalhei em maternidade, posso dizer, quantas vezes mulheres chegaram para nós lá, e aí nós dizíamos que era louvável, né? Elas diziam assim, eu vim ter o bebê, mas o bebê vai para a adoção. Né? Já estava resolvido isso. O meu companheiro não quer. Ele quer a minha presença, ele não quer filhos. Só que ela, dentro da sua, né, da sua fé também, posso dizer assim, né? Ela falou assim, eu não vou interromper a vida. Né? Eu vou gerar essa vida, mas era doloroso para nós que trabalhávamos na maternidade. Né? Então, assim, havia o parto, muitas não queriam nem ver a criança, né? E o conselho tutelar já estava assim, logo que em seguida já pegava a criança, né? A mãe saía por uma porta e o conselho saía por outra. Então, você que passa por essa... realidades, né? Você que passou por essa experiência, primeiro pode dizer assim, nossa, mas que cruel. Mas... E aí eu gosto muito do que diz o Salmo 26, né? Se teu pai e se tua mãe te abandonaram, eu queria a tua vida. Eu não te abandonarei, né? Porque, assim, aqueles que já não tiveram a graça de ver a luz deste mundo, né? Que não tiveram a graça de nascerem, Isaías, né? já estão contemplando a glória de Deus. Certeza. Agora, você e eu que nascemos, né? Então, acho para nós aí o Salmo 26 dos... Né? No finalzinho do Salmo 26... porque eu tenho esse aí eu tenho como... Ou é do Salmo 1? Eu tenho esse como Isaías. Sério? Eu tenho como... Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mesmo que tua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonarei. Tá. Vamos lá. Eu não trouxe a Bíblia hoje, porque eu estava gravando, então... Aquele dia eu não trouxe, você trouxe, hoje eu não trouxe. Eu tenho que trazer a minha Bíblia. Então, você observa, então, assim, a primeira coisa, tenho consciência, me sinto abandonado, tenho um trauma, né? Quais são os caminhos que a gente vai procurar? Então, assim, é um trauma que você não consegue se relacionar, você tem uma raiva, um ódio, seja lá o que for em relação ao pai e à sua mãe, precisa ser curado.
precisa ser transformado, precisa ser redimensionado, precisa ser falado. É isso aí. Toda raiva precisa ser falada, né? Então, muitas vezes, é como aquela pessoa que está com aquela crise de náusea, de ânsia, né? Como de um enjoo, se ela não assim. pôr para fora aquilo, ela fica mal. Então, Exatamente. isso também dentro das nossas emoções, dentro das nossas situações. Então, se você tem essa história, né? Eu fui abandonado pelo pai ou pela mãe, vamos reconciliar, vamos perdoar, retomar a tua vida. Conheço muitas pessoas que passaram por essa experiência por uma situação financeira. O pai e a mãe tiveram que deixar a pessoa, né? Distribuir entre parentes e amigos. E essa pessoa depois acaba constituindo a vida e fazendo, e tendo uma família e vivendo do jeito que ela gostaria de ter sido criada. Né? Isso é bem bacana. Sim. Eu trabalho com religiosas, muitas que passaram por essa experiência, ressignificaram a vida, numa vida consagrada e trabalhando com crianças órfãos ou crianças carentes. Olha que interessante. Uma coisa bonita. Colocando a sua própria experiência, né? Como uma matéria-prima, enfim, para poder também ajudar outras pessoas. É o tema do livro, né? Há Sim. uma ferida, há uma curada. Então, assim, vamos dizer assim, ali já tem a matéria. Exatamente. Você já tem a matéria, né? E aí tem uma outra proposta que a gente fala, o curador ferido, né? Então, assim, quem é missionário... Quantas vezes nós passamos na nossa própria pele situações que depois a gente vai dizer assim... Impressa um pouquinho. Olha, agora eu tô Aqui o padre já dá o entendendo. início, depois já dá o veredito, né? Uma cura. Eu só tô no sumário, nem abri. Sim. Eu quero Qual que ter você esse livro, sentiu né? no teu coração? Que eu peguei aqui do abandono, né? O 35. Um caso que eu lembro, assim, muito forte, a gente fala com muitas pessoas, reza também por muitas pessoas, tanto você como eu, a gente é muito procurada para a gente também rezar com as pessoas, até dialogar, ouvir apenas elas também, né? A gente não é ninguém para estar... Mas diz, por exemplo, assim, eu tenho um sentimento de rejeição. Sentimento. Ela sente que foi rejeitada. Às vezes a própria mãe diz, não, mas não houve nada. O pai também diz que não. Mas esse caso, por exemplo, eu lembro perfeitamente, era uma mulher. A mãe engravidou antes do casamento. Contou pro companheiro dela, pro namorado, que ela estava grávida. Houve um lapso de segundo dele dizer assim, mas você não me consultou, você não me disse. Houve uma pequena discussão, um pequeno diálogo fervoroso entre o casal, acalorado entre o casal, e houve um momento em que ele quase disse, sim, mas eu não sabia, a gente não conversou sobre isso. Eu não tenho por que assumir isso. É uma decisão só tua. E naquele momento, ela já estava grávida, lógico. Ela conta para ele que ele estava grávida. Você acha que naquele consciente ou no subconsciente aquela criança já entrou? A partir do momento que ela, talvez, a própria mãe, se sentiu já rejeitada pelo marido, a criança também já pode ter absorvido isso? Não? E aí, não é só aquele momento, porque tem toda, né? Até o contato. Digo, naquele momento, né? no sentido, mas assim, sim. Já o susto dela de saber, de ter feito o teste, né? ela ter sabido que ela estava grávida. E depois, isso eu já vi acontecer, Dulce, em casais casados em que ela queria muito ser mãe, né? E ele queria viver o casamento, ele queria curtir a vida do casal, queria viajar, queria ter uma vida a dois, né? Queria ter aqueles finais de semana românticos e nesse caso, o casal era um casal jovem, né? Ele estava para entrar na faculdade, acabou deixando a faculdade e ter que procurar um emprego, porque daí eles casam, uma história bem interessante. E no decorrer, lógico, eles casaram. O pai acabou não fazendo faculdade, porque isso era lá pelos anos 50, né? Nossa. É uma história bem interessante. E esse filho, primeiro primogênito, começa a ter pequenos assim, problemas, podemos dizer, com o relacionamento com a mãe. E um pouquinho com o pai, no sentido de ele só ficou sabendo bem tarde, de fato, dessa realidade, né, da mãe ter engravidado antes do tempo, antes do casamento, e ele meio que vai projetando, não porque alguém disse, enfim, mas é porque ele mesmo, no seu dia a dia, acabou projetando essa culpa um pouco no pai. O pai não fez a carreira que ele queria, a mãe se sentiu um pouquinho... Mas a vida deles foi continuando, depois vieram outros irmãos, e ela engravidou, mais 3 filhos teve depois. Mas ele procurou terapia. Ele procurou terapia porque diz, olha, todos os problemas que eu tenho, eles, ou ela, ou a mãe,
descarrega em cima de mim. E aí ele procurou um psicólogo, né? Até ponto de ir para o psiquiatra e ter que, às vezes, até tomar um remédio. E aí eles descobriram que era a questão do relacionamento com os pais, né? De, olha, você vai ter que falar, você vai ter que desabafar, você vai ter que dizer o que te incomoda deles. E eles vão ter que... Então, o terapeuta ouviu primeiro ele e depois chamou os pais. E isso é muito sabe? comum acontecer, Eu acho né? interessante Como eu isso. estava falando ali daquele casal, né? Que Sim. ela queria engravidar e daí acontece a gestação já ali dentro do casamento, tudo certinho, né? E a hora que ela conta toda feliz que ela tá grávida, a reação dele foi uma reação implacável. Ele ficou assim semanas em crise, sabe? Ele não foi capaz de abraçar e dizer assim, ai, que delícia, né? Sim. Ele rejeitou a própria esposa na hora. Naquele né? momento. A primeira rejeitada seria ela. E daí... Mas daí que precisou trabalhar, porque assim, Sim. né? Ela falou assim, eu imaginei, como as pessoas às vezes veem em filmes, né? Que vai se ter uma festa, vai fazer, ele vai me pegar no colo, vai... né? Não foi bem assim. E ela teve que trabalhar muito, né? Daí depois de um tempo ele foi assimilando o processo, né? A palavra essa, assim, foi uma decepção, né? Tipo, eu quero ter filho, mas não agora. Não era isso. É mais ou menos parecia com esse caso que contei agora. E aí, depois essa mulher muito sábia, né? Sim. Trabalha. E lógico que essa menina, né? A filha não desenvolveu nada, porque daí, né? Só que a mulher teve que trabalhar, né? Porque a rejeição é uma coisa terrível. E aqui pegando, né? A introdução, quando fala no livro do Padre Reginaldo, A Cura do Sentimento do Abandono, diz assim, o sentimento de abandono é uma experiência emocional dolorosa. Com certeza. Que pode afetar a autoestima, a confiança e o bem-estar de cada um. Quem sofre com esse sentimento se sente sozinho, desamparado, rejeitado ou desprezado. Aí a gente vai ver muitas vezes no dia a dia, na convivência, aquelas pessoas que são muito agressivas, aquelas pessoas que você não pode, às vezes, se aproximar, ou ao contrário, né? Aquela pessoa que você dá um oi, a pessoa já agarra, né? Já fica assim, já fica no teu pé, já fica assim. Né? A pessoa carente, né? Ou ela pode ser aquela assim, se uma pessoa me feriu, então agora também eu não vou deixar, vai ser difícil alguém entrar aqui na minha área. Exatamente. Então, assim, se a gente vê isso, e a gente vê na nossa sociedade, toda uma questão todo um tratamento na questão de abandono de animais. E quando você vê lá o resgate de bichinhos, os bichinhos ficam loucos de faceiro. Imagina. Né? Numa situação, tem bichinhos não, né? Tem bichinhos que às vezes nem conseguem se mexer de tamanha fome ou doença, ou, né? Não sei o quê. Mas quando eles veem alguém que vem resgatar, ele já, né? Então, se imagine para uma alma humana. Se um bichinho entende o que é ser abandonado... Por instinto, já sabe. Né? Então, você imagine para o nosso coração. Então, então, assim... nós só iniciamos aí a questão do abandono, mas do sentimento de abandono. Existem outras realidades do próprio abandono, né? E que a pessoa pega aí. Gostaria de saber mais. Mas a gente pegar a história de Santa Baquita, por exemplo. Né? Foi escravizada, né? Então, assim, você vai olhando... Gente, a primeira coisa que nós precisamos trazer eu não estou sozinho, eu vou buscar pessoas que viveram essa experiência, como elas transformaram isso. E um dos sinais bem clássicos que eu preciso de ajuda, né, é se algo me trava, se algo, né, não está bem, eu não me sinto bem, eu me sinto, como diz aqui no livro, né, esse sentimento de se sentir sozinho, desamparado, rejeitado ou desprezado. E que daí trava a vida... Pode ser na vida de escola, pode ser adolescente, Paralisa. Pode ser na vida adulta. Tudo aquilo, quais são os sinais de alerta, né? Me paralisa, atrapalha o meu relacionamento, não faz com que eu me desenvolva. Eu tenho alguma questão que às vezes me leva a ter crises, né? Crises de choro, crises de desespero. De pânico mesmo, assim. Desejo de dar fim à própria vida. Você vê que a nossa vida é um presente. Então, né, o sentimento de querer tirar a própria vida é uma situação em que você encontra uma grande dor na alma. Eu ia falar isso, né? É uma dor, dor tão que não tem como explicar. Então, a pessoa
prefere, né, Sim. dar fim, ela não quer dar fim à vida, ela quer dar fim à dor. Então, você, meu querido, minha querida, se algum momento passou no seu pensamento, né, o caso de querer tirar a própria vida, saiba que existem recursos. Dentro da nossa realidade também, Dulce, sobre a questão de alma ferida e alma curada dentro das nossas realidades de casa, tem alguns que levam de boa, né? Por exemplo, assim, às vezes o pai e a mãe eram muito enérgicos, né? E tem aqueles filhos que aprontavam e apanhavam, né? E aquela apanhava muito. Família numerosa. Tem pessoas que contam e dão risada. Tem outros que não, que isso ficou marcado, dependendo até mesmo... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Existem as coisas mais agressivas, né? As violências, né? Sim. Desde a violência de uma palavra, e você verbal. Que está aí, você que é uma mulher da palavra Meu também, Deus, né? Você, como tem poder. A palavra de um pai, né? Tem o poder, a palavra do pai e da mãe tem o poder de construir ou de arrasar a vida do filho. Provérbios, está aqui. Falando em palavra, você me pediu uma palavra. E aqui encontrei Isaías mesmo, Silvia. Isaías 49, na verdade. 14 diz assim: Sião dizia, ó, Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu-se de mim. E aí no seguinte diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não tem ternura pelo fruto das suas entranhas? E mesmo que ela esquecesse, eu nunca te esqueceria. E aí é bonito de ver, né? Porque a mulher que, vamos dizer assim, recém pariu o bebê, por mais que ela diga assim, não, né? O corpo ainda dá sinais, né? O peito que ainda jorra leite. Exatamente. Tudo. Então, assim, não tem... Aí, até a palavra diz, né? A mãe que pare a criança consegue esquecer dessa cria? Nunca. Ele fala aqui, né? em amamentar, e fala fruto das suas entranhas. E isso que você falou é verdade, porque você contou aquele caso ou aquela realidade de mães, né? Você trabalhou no hospital, que estava numa porta, estava já com o conselho tutelar esperando, e ela já entregando o filho na outra, né? Então, vai ficar sinais no corpo dela. Ela vai sentir aquela criança, até a própria dor do parto você sente por 1 mês e pouco, dependendo do parto, se for parto normal, né, pelo corte que a gente leva, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, sabe disso. Então, a criança ela não vai estar, mas teu corpo vai dar sinais, né? Os seios vão ficar, aí, você imagine na alma dessa mulher. Imagina, né? Então, as feridas da alma que ela vai carregar. E aí, quando eu fui conversar com ela, lógico que eu fui acolher, só que dentro da gente, a gente é humano, né? Eu pensava assim, nossa, mas quando que eu ia deixar um filho meu para ficar com o pai da criança, no caso ali, o companheiro, né? Porque não era, ali era um companheiro, né? Mas aí eu fui acolhendo aquela mulher e fui vendo, né, que... E o amor é tão grande, a ponto de dizer, não vou dar conta, não vou dar uma família. Quem sabe uma outra família vai dar o amor. Isso também é amor, né? Um amor doído, dolorido, mas é amor, eu penso assim. E olha, meu querido e minha querida, você que nos escuta sabe que lidar com pessoas é altamente exigente, né? Porque a gente também tem que trabalhar as nossas emoções, né? O que eu faria no lugar? O que eu deixaria de fazer? Então, assim, nós também temos que ter um equilíbrio, porque tem horas que você... Às vezes eu saio do consultório, vou para o jardim, ponho o pé na grama, e digo assim, Senhor, o que eu faço agora? Porque você ouve, né? O ser humano, ele é uma caixinha de surpresas. Nós precisamos ter... Então, qual é o objetivo também de nós estarmos falando sobre essas realidades no podcast? As curas dos traumas, né? Porque... uma pessoa ferida, ela também pode fazer estragos gigantes na vida dos outros. Olha então, só. Aí você pode imaginar que você às vezes observa em casa, né? Sim. Teu companheiro, aquela pessoa, tua companheira que você se apaixonou. E daqui a pouco você vê, opa, não é tão, né? Não é tão maravilhoso como eu sonhava ou projetava. O pior ainda é quando a gente projeta. Né? A gente imagina a pessoa e depois na convivência vê que não é assim. Então, retomando até, né, o livro do padre, né, Alma Ferida, Alma Curada, os caminhos da fé para vencer os problemas, o caminho da fé para vencer os traumas.
Exatamente. Eu lembro de uma vez, aí vamos para uma coisa mais leve um pouco, Fala né? um pouquinho mais. Eu lembro de um dia, eu falei assim, é muito fácil a gente reconhecer traumas na vida de uma pessoa, né? Nós Sim. estávamos no almoço de Natal e aí eu peguei da geladeira um belo de um pudim. Eu morava no Rio de Janeiro. Sim. E eu peguei um belo de um pudim e pus na mesa. Puseram sorvete e eu pus o pudim na mesa. Quando eu pus o pudim na mesa, um dos que estavam no almoço fez... Eu falei assim, eu tenho certeza que você deve ter... Conta a tua história do pudim aí. Daí ele falou assim, eles eram em uma família grande e a mãe Sim. só tinha dinheiro para fazer um pudim. E ele, menino, foi lá, a mãe pôs o pudim na geladeira e foi lá, tirou um pedacinho, comeu. Ah, meu Deus. Ai, mas estava muito bom, né? Sim. Tirou mais um pedacinho e comeu. Quando eu fui ver, ele comeu todo o pudim, que era para ele e 12 irmãos, né? E aí o pai chega em casa e diz assim, daí a mãe conta, né? Fulano comeu o pudim que ia ser de sobremesa. Ah, é? Faz outro pudim. E aí ela faz outro pudim. E aí daí ele fica todo garboso, achando assim, eu vou comer 2 pudins, né? Sim, Só que sim. já tinha comido um, né? Daí a gente, chegou uma hora assim que ele tava já vomitando, né? E o pai dizia, vai comer porque você vai aprender a não ser esganado. Olha só. Então você vê Daí assim, que né? venha. E aí você vê, parece uma coisa boba. Sim. Mas assim, o fato de colocar o pudim e ele fazer aquele... Eu falei, eu tenho certeza que você Aí tem uma história por trás disso aí. Tem um trauma. Né? Então, às Olha que vezes, interessante. uma questão dessa é um brinquedo que a pessoa não ganhou. Quantas pessoas eu vou descobrir, assim, depois de adultas, que vão comprar aquela boneca daquele jeito, porque não tiveram quando eram meninas? Exatamente. Né? Quantas pessoas têm aí coleção de tal bichinho Sim. de pelúcia? Por quê? Porque não teve. Então, ela refaz daquilo que seria, né, uma falta, alguma coisa assim. Pode dizer assim, é traumático, mas fez falta. Então, Sim. assim, das coisas mais graves, como eu falei, né, dos abusos, das violências, a violência da palavra, a violência física, a força bruta. Isso pode afetar nos relacionamentos, no caso? Total. Tenho, por exemplo, uma realidade de uma pessoa, ela não é daqui, viu? Lá da China. De Marte, né? De Marte Marte. é mais legal. Não consegue se relacionar tanto com mulheres, né? Talvez aí, não sei realmente o caso dessa pessoa, se teve algum trauma com a parte mais matriarcal da família dela, mãe, tias, avó. E sente, pelo convívio, sente a falta do pai. Talvez até porque teve um relacionamento bom com o pai, né? Ela não tem relacionamentos porque ela precisa se relacionar com as pessoas do dia a dia da sociedade, né? Mas não consegue tanto com mulheres como assim ela se dá, entre aspas, melhor com homens. E a mulher parece que sempre a está desafiando, a mulher parece que vai ocupar o lugar dela. E com certeza deve ter alguma história por trás de tudo isso. Impossível, né? Uma pessoa não... E às vezes não consegue dialogar isso, né? Então eu já conheci muitas pessoas assim, dizem, olha, eu não gosto de fulano, não gosto de fulano. Mas por que não gosta? Por que não? Não há uma resposta para... E existem também traumas, pessoas que ficaram profundamente marcadas pelas ausências. Pelas ausências, exatamente. Um pai que às vezes pega um pai caminhoneiro, um pai que tem que trabalhar e ficar meses ausentado. Não é nem porque tratou mal, mas é por causa da ausência. A ausência também pode gerar, né? Porque qual é o ideal do nosso coração? O cuidado, né? Sim. A presença, o olhar, a palavra. Um pai ou uma mãe que nunca disseram assim, parabéns pelo seu esforço. Sim. Que bom, que maravilha que você tirou essa nota. Você não tirou 10, mas você... O fato de não dizer, né? Parabéns, filho, você é uma bênção. Eu te amo. Nossa. Nós até hoje, né? Até a gente vai para os retiros e encontra aí pessoas assim... Olha para a pessoa que está ao seu lado. Nós temos que aprender nos grupos de oração a dizer eu te amo, porque em casa não deu certo. Acho. A falta desse eu te amo, né? E aí o pessoal vai vida. partilhar, né? Eu nunca recebi eu te amo. Então, você vê assim que as ausências, as faltas de palavra, o olhar da mãe, né? O olhar carinhoso. Você vê que tem pessoas de mais idade que dizem assim, do nosso tempo, o olhar do pai a gente já, né? Mas era um olhar que comandava, mas ele dizia até assim, desse olhar a gente tem saudades. Era um olhar de autoridade, né? Que você pode ou não pode, né? Então, hoje já é a crise, né? Hoje... De cuidado, né? Quem é o chefe da família sou eu. E aí, quando, de fato, isso aí, olha... E nós também, na nossa vida
missionária, né, Dulce? Quanto Sim. que nós conhecemos de homens e mulheres que tiveram uma vida extremamente sofrida, passaram fome, passaram o que você possa imaginar e conseguiram ir desdobrando essa Sim. história, porque ele falou assim, eu não tive o alimento, tipo, né, minha mãe colocava eu e meus irmãos 6 horas da tarde para dormir, enchia de água e vão dormir porque não tem comida, né? E depois essa pessoa transforma a vida dela numa vida maravilhosa. Por quê? Porque ele descobriu Sim. que, acima de tudo, a vida é um presente a ser desembrulhado e ser transformado e Sim. conduzido. Então, essa bênção também é preciso ter esse olhar, mas aí tem que ter, né? Você vai dizer assim, humanamente eu não consigo, Silvia, né? Isso é muito demais. É demais para mim. Mas aí entra a presença de Deus. Quando chega um ponto, por exemplo, o pai e uma mãe não consegue, o filho já está, uma filha já chegou aos seus, vamos dizer, os 25, já é uma idade, já está virando o cabo da bosta, indo para os 50. Não, chega e te diz assim, Silvia, eu não consigo ainda dialogar com meu filho, eu não consigo dialogar com a minha filha. O que faltou? Eu sei que você não vai ter resposta para tudo, Silvia, porque você vai dizer para mim que cada caso é um caso, mas você é filha, olha um pouquinho pela perspectiva de você, de uma missionária, ou pelo olhar de uma psicóloga, mas pelo olhar de uma filha também, porque eu acho que quando a gente vai rezar por alguém ou vai adentrar numa família para ajudar, eu sou muito de me colocar como, né? Se é mãe, você sempre diz, Dulce, agora você é mãe, reze por ela, porque você é mãe. Silvia, você reze por ser filha, você... O que faltou? O que está faltando, será, para uma família assim? Não conseguir a ponto de dialogar com o filho. Não, será que também essa pessoa também não teve as ausências dela, não teve os abandonos dela? O gatilho que, né, disparou naquele momento exato em que o filho... Porque vai chegar essa hora, Silvia. Vai chegar uma hora que nossos filhos vão dizer... E não, né? não é do dia para a noite, não, né? De jeito nenhum. Não é do improviso. Assim como eu falo que a fé a gente não improvisa, Sim. que a fé é uma construção, relacionamento também é construção, né? Então, às vezes, um não que não foi dado, né? Você deixar o filho ou a filha fazer Sim. tudo o que ele quer, pode ser que seja um risco. Porque daí essa pessoa depois não vai conseguir com os nãos que o mundo dá, que a vida dá. Sim. Né? Tem uma das músicas, amo música popular brasileira, porque ela tem as antigas, né? Tem uma poesia. São uma poesia, né? São de um ensino. A arte de sorrir cada vez que a vida diz não. Né? E tem gente que não consegue, tem gente que pode ter 50 anos, mas se não Sim. tem um emocional, né? Uma inteligência emocional, é capaz de fazer birra, se jogar no chão, faz a birra de maneira diferente, né, de uma criança, mas faz birra, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter, aí é outro podcast, Aí é a inteligência emocional. Depois a gente pula para esse. E aí, amigozinho, como que tá nosso tempo aí? Chegamos já ao nosso... Ok, estamos aí, temos Você tempo vê que ainda. a conversa, né? Uma O delícia que isso. eu gostaria de fazer, né? Colocar a mesa, o microfone, colocar um auditório ao redor e a gente fosse vamos falando ouvindo, vamos e a pessoa escutando. levantasse a mão. Por que né? não chegar um dia? Podemos fazer isso, né? Descemos aqui no Trazer auditório... mais pessoas aqui, mais no realidades. auditório aqui da Rádio Evangelizar. Da Rádio Evangelizar. E imagine só, né? Você poder falar e daí já chegar assim, né? Qual é o que te dói e o que pode ser o antídoto para essa dor. Pode que o padre fala assim, ó. Por não ser eu psicólogo, ou nem psiquiatra, ele diz, né? Não posso e não devo me ater exatamente a causas, sintomas e tratamentos dos problemas. Ao menos na medida em que for patológico. Assim, tudo que compartilho nesse capítulo e nesse livro diz respeito ao meu aprendizado, e aí que entra as experiências, né? Olha que interessante, né? Sobre os assuntos, né? Enquanto pai espiritual e orientador de almas. Que lindo isso, né? Aí ele vai tratar somente nessa parte que você gostou muito, do sentimento, da cura do sentimento de abandono, ele vai tratar da importância dos afetos positivos, né? Aí ele vai falar do período da infância, né? Por isso, insisto, diz aqui embaixo, que pais responsáveis e cuidadores não podem jamais economizar abraços, cafunés, elogios
e vem como palavras de encorajamento. Aí, Silvia Novasky, nossa, Não, e aí que o bacana, um elogio sincero. Olha, e gente, aí, coisa mais linda esse que livro. às vezes assim, não teve a figura, não teve o pai e a mãe, mas teve ali a avó, teve o cuidador, a Sim. cuidadora. Pega lá na época, sei lá, do Império, né? Que tinham as amas de leite. Nossa. Né? Que esses dias eu estava vendo umas fotos assim, né? Na época do Império do Brasil, né? Amas de leite, aquelas negras, assim, né? Sim, que amamentaram quantas crianças. As Né? delas, E que essas crianças se apegavam a essas mulheres, porque era, né? O amamentar é uma coisa maravilhosa. Sim. Então, aí que pena, né? Porque às vezes, assim, nem toda mulher, toda mãe consegue amamentar. Porque o amamentar não é só o alimentar. Exatamente. Mas é o amamentar, a emoção, é o olhar, É tudo, o né? olho Porque a no criança olho. fica em contato com tua pele e ela cheira. Por isso que as médicas dizem que a gente não pode usar nesse tempo perfume. Então tem que ser porque o nariz entra no seio, né? Ele cola no seio. E aí é até o suor, né? Eles pedem que a gente não use colônia, não use desodorante no tempo da amamentação, para que a criança sinta até o cheiro. Imagine elas, né? Com suas amas. Realmente é uma coisa bem... Então você vê assim que às vezes você na sua história, né? Você não teve o pai e a mãe, mas teve alguém que cuidou de você, né? Quantos têm a memória afetiva, né? Daquele bolinho que a avó fazia, né? Exatamente. Esses tempos conversando com uma amiga, ela dizia assim: nós tínhamos uma vida bem empobrecida, mas eu nunca percebi que nós éramos pobres. Porque não é que... eu nem sabia que era para ter carne todo dia na mesa. Mas a mãe fazia bolinhos, a mãe fazia negócios, a mãe fazia... Transformava. Coisas que ela falou assim, aquilo era maravilhoso. Então, uma mulher fantástica que soube não deixar o ambiente, que não era um ambiente rico, um ambiente que tinha que estava faltando coisa, essa mãe não deixava transparecer que faltava. Aí me recordo daquele filme, né? A Vida é Bela. A Vida é né? Bela. Que maravilha isso. Se você está em algum momento aí chateado, assista a Vida é Bela para você ver né, como transformar as dificuldades Silvia, em um jogo. Não vamos longe. Eu fiquei, por exemplo, a minha infância no interior do Paraguai, nunca entramos no estágio de miséria, né? Éramos pobres, pessoas simples, mas muita mulher na minha família, pouco homem e muita mulher, tias, avós, e a avó era aquelas que pegava as coisas da horta e transformava, ou seja, ela fazia um refogado daquela mostarda, aquela coisa amarga, não sei como ela conseguia, depois era bolinha, depois era sopa, e ela fazia uma cara, ela dizia, né? Agora a gente tem videocast, viu? Dá pra fazer a cara assim, bem legal. E ela fazia, e a gente olhava, a gente comia pela cara, pelo rosto da avó. Aquilo lá a gente não sabia o que era, uma goroba, um negócio assim, a gente olhava assim, mas ela fazia assim, e pronto, aquilo ficava maravilhoso, impressionante, né? Uma coisa que o livro fala de novo, é que assim, a gente já está chegando no fim, diz assim, fechando mais ou menos já, diz assim o padre. Veja só, então, em que esquina nós perdemos? Nos perdemos no vale do abandono. Aí que entra a terapia. Aí que entra a tua profissão, de ver, de procurar ajuda, né? E não pare no caminho. Porque hoje você pode estar com 40, 35, e indo por 50, quem sabe até alguém de mais de 60 ou de 70 anos, esteja nos assistindo, nos ouvindo. Não pare no caminho, né? E eu trabalho com idosos também, Dulce. É bom saber isso. E aquilo que não é resolvido na vida, que a turma brinca, né? Que melhor idade, coisa nenhuma. Sim. Quem falou isso não sabe o que está falando. Mas na vida do idoso, aquilo que não foi resolvido na história inteira, aquilo vem assim como uma avalanche. Uma bomba vem. Sabe? Sim. Então, assim, como é importante a gente não deixar acumular a nossa história. Então, às vezes, nós falamos de coisas... Gente, 40 minutos não dá para a gente fazer um tratado de psicologia, muito menos, né? A gente está aqui partilhando vida. Mas se você tem algo ali que lhe pesa em relação a pai, mãe, irmãos, né? Aquela pessoa, né, que assim... geralmente o primeiro filho é muito cobrado, daí tem aquela questão, né? O filho mais novo, a mãe fazia tudo porque era o nenê da casa.
Daí a gente chama daqueles que são os sanduíches, né? Por exemplo, uma Sim. família que são ficaram 4 no meio. filhos, os que ficaram no meio. Então, às vezes a pessoa não se sentiu assim tão Acolhida, não sei o quê. Qualquer coisa. O que eu falei o encontro passado, até que eu falei que ia trazer quem disse e esqueci, não é que esqueci, não deu tempo, né? Que bateu, doeu, toma que é teu. Ah, sim. Né? Tem alguma coisa que lhe pesa, ou que às vezes, assim, tá todo mundo tomando café e daí vem de novo a sarna, diz assim, sabe? Sempre tá martelando na mesma. Exatamente. Ah, mas não sei o quê. Ah, eu era não sei o quê. Gente, pare o disco furado. Por Né? favor. E retome, né? Então, resolva aquilo. Ok, já cresceu, já não são mais aquele momento. Ok, e deixa a vida seguir. E nas porque, famílias tem muito disso. né? Então, muito. assim, às vezes... encontros de família, alguém vai lá e toma uns goró, né? Sim. E daí fica valente, começa a falar coisas assim. Gente, se você tomou alguma bebida e começa a vir coisas que não foram resolvidas, então pede para alguém anotar e para você, porque isso aí um dia vai, às vezes... Aí entra também, né? Sim. Os vícios, a pessoa quer encobrir, Exatamente. então aí Eu ia já falar isso agora. E eu sei que você não gosta muito, mas tem que falar. Você é psicóloga e recebe no teu consultório vários casos. Procure uma terapia, até porque a Silvia lembrou que a gente chega a uma certa idade, a gente pode ter essa alma ferida, ferir outras almas também, né? Nos relacionamentos, pessoas muito fechadas ou pessoas que de repente surtam do nada. Procure uma terapia, né? Eu sou muito e super a favor da gente procurar uma terapia. Já dizia uma grande amiga, né? Não vou falar o nome dela aqui, talvez ela não vai gostar, mas ela dizia assim, mas perco, tiver que perder, mas não perco meu terapeuta, ela disse, não perco meu psicólogo, minha psicóloga, né? Então, ela sabe quanto é importante, né, ser acompanhado, né? Às vezes não precisa ter um trauma para isso, não precisa ter uma coisa, mas que te ajude a direcionar. Você mesma disse, a gente ajuda o outro, você falou um dia para mim, né? O psicólogo ajuda o outro, ou só ajuda a externalizar aquilo que de fato já está dentro das próprias pessoas. Então, não chegue ao ponto de querer também destruir. A gente não se relaciona sozinho. Padre Leo já dizia que a gente não somos ilhas, não foi nem ele que falou. Thomas Merton. O homem não é uma ilha, né? Então, a gente não é sozinho. E mesmo sozinho, a gente briga com o gato, briga com o periquito, com o cachorro. Eu já me fez lembrar o filme do Náufrago, né? Que o personagem principal lá pega a bola de vôlei e faz o Wilson lá, né? E briga com a própria bola o dia inteiro. E aí você vê que... E nós estamos vivendo aí, acho que vai ser um dos temas para o próximo podcast, sobre a questão de relacionamentos, né? Tanto faz entre casal, né? Vamos entre deixar homem e para próxima, mulher, então. relacionamento entre amigos... as pessoas que estão se isolando, a gente viu aí o processo pós-pandemia, muita gente se isolou, e o isolar-se não, a própria Bíblia condena o isolamento, né? O isolamento, se você está com problema de saúde, isolamento não é para se preservar de alguma coisa por um tempo, mas se isolar e não viver, isso não vem de Deus, né? A gente vai preparar direitinho, né? Então, assim, tá aí, né? Quem se isola procura os próprios interesses. Como nós somos vida comunitária em Deus, Deus é Trindade, nós temos que entender que se isolar também é um sinal de que algo não está bem no nosso... porque tem um lado gostoso da gente ficar só com a gente, rezar com Deus, aquele cantinho. Mas aí é cuidado, outra coisa. Aí é cuidado emocional, exatamente. né? Você aí ter o teu momento, ter a tua... Quem não gosta disso, né? Tem gente que não gosta. Ah, meu Deus do céu. Então ligue para nós aí, para a gente conversar. Silvia, chegou o nosso tempo aí, vai ter um terceiro agora, né? Procure o primeiro já no podcast, vai ter um primeiro com a Silvia, que foi maravilhoso, né? Diga de novo qual foi teu tema, que eu esqueço sempre aqui. A cura dos traumas pelo amor. Pelo amor. Esse aqui, segundo... Não pôs um nome, mas... Na família, né? Foi mais a questão mais... né? Pelo amor também. Todas as curas, elas são pelo amor, né? Porque o diálogo acaba sendo a cura, o perdão acaba sendo a cura. Lógico, a gente pode focar num tema só dá. Mas esse aqui, hoje falamos um pouquinho da cura do sentimento do abandono. Hoje poderia ser, né, a cura do trauma pelo perdão. Sim. Né? O perdão faz maravilhas, né? Libertações. Mas e aí, semana que vem, a gente vai trabalhar de uma forma assim, a questão hoje das pessoas que não conseguem se relacionar ou que acabam ferindo, machucando, e aí você vê o aumento de violência na nossa sociedade por pessoas transtornadas.
né? E, de uma certa forma, a gente pode também falar que as pessoas sem Deus, elas são um perigo. Com certeza. Né? Podem Porque destruir, elas podem se destruir. autodestruir, destruir outras famílias também, e uma comunidade, né? Sim. Olha, gente, saindo do forno, não sei quando você vai assistir esse podcast, mas a gente está trazendo diretamente do 12º Retiro Nacional, que foi, né, agora último final de semana de fevereiro, agora de 2024. Então já está, né, Miguelzinho, isso aqui já está na loja, nos produtos que evangeliza, e com certeza também outras livrarias do Brasil inteiro. Então você do Brasil e do mundo, eu acho que pode com certeza adquirir. E aqui tem temas que a gente vai abordar ainda, outros com a Silvia, e vamos retirar daqui também várias coisas, vários momentos de oração fortes que o padre aborda em cada término de cada capítulo, viu? E vamos fazer Eu gostei desse primeiro aqui. E vamos colocar no coração de Deus os ao vivo casts. Ao vivo cast. Né? A gente tem ao redor da gente pessoas que possam... Vou falar com a Marcela Medeiros, vamos ver aí, entendeu? Mas dá para trazer, sim, mais aqui. Mais mas eu já queria lá no auditório, né? Jesus das Santas Chagas e com o povo a ali, né? Não quer nada, né, gente? Ué, já a gente pode sonhar, vamos sonhar grande, vamos sonhar. Em Cristo temos que sonhar grande. Silvia, mais uma vez, muito obrigada. Né? Esse papo sempre contigo é descontraído, é alegre, né? Silvia tem esse carisma de poder transformar aquilo que às vezes a gente pode estar aqui, ó, se debulhando em choro, mas ela tem um sorriso e essa alegria que de fato é a experiência de fé dela, né? Por isso ela também é missionária. E é uma aprendizado. Não adianta dizer que não, porque é uma forma do emocional encontrar... É como a água do rio que ele encontra uma pedra e ele dá a volta, o nosso emocional arranja meios, né? Em vez de eu ficar na tristeza, eu descobri, né? Freud já me ajudou. Opa! Né? Que a alegria, as piadas, são formas da gente enfrentar as durezas da vida. Amém. Obrigado. Amém. Até o próximo podcast. A Ele, a Glória, com Dulce Maria, hoje com Silvia Novaski. E vamos ter um terceiro com ela. Até lá. Obrigada. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.